Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado, 6 de setembro e o nosso glorioso entra em campo e, como tal, nada mais importa. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, o nosso Benfica voltou hoje a entrar em campo e é nisso que nós estamos todos focados. No entanto, continua a haver situações do nosso campeonato que nos deixam bastante preocupados. Vamos então ver as nossas capas, mas por ser sábado começamos como sempre com o nosso jornal semanário O Benfica. Glória, tricampeãs erguem a terceira supertaça da época. E aqui está a manchete do jornal O Benfica, merecidíssima para as nossas campeãs do futebol feminino. Fazem assim manchete do nosso querido jornal, dando assim destaque uma vez mais ao futebol feminino, que, como já disse várias vezes, é um futebol que está assim em crescendo e que merece toda a nossa atenção. Ainda aqui a reportagem da Casa do Benfica 2.0 de Santarém. Primeira fase arrancou em força. E ainda aqui a entrevista com João Ribeiro, o mesmo diz: medalha mais importante da minha carreira. Este fim de semana temos mais supertaças em jogo, futsal feminino, handball feminino e basquetebol. E ainda aqui o destaque para a entrevista com Roger Schmidt, o mesmo diz: jogamos um futebol muito intenso. No pós-seleções, de volta à luta na Liga. Deslocação a Vizela pela quarta vitória consecutiva. É assim, está feita então a revista do nosso jornal, o Benfica, e o grande destaque vai para as nossas campeãs do futebol feminino. No entanto, também existem aqui outros destaques, quer nas modalidades, quer no regresso do Benfica à competição. Vamos agora ver então os jornais mais generalistas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o Jogo. Taremi sai da sombra. Após quebrar jejum no Irão, avançado confirma que a pontaria está de volta. Decidiu a partida e calou os críticos. Estrela da Amadora 0, Futebol Clube do Porto 1. Conceição diz ainda: ganhamos sem grande brilhantismo, mas com dedicação. E Sérgio Vieira diz: um empate ou uma vitória nossa teria mais lógica. Início atribulado, o Dragão estreou um modelo de 3-5-2, mas perdeu em 15 minutos, Marcano e Evanilson por lesão. Mas como é lógico, aqui o Jornal do Jogo não dá destaque que o gol do Futebol Clube do Porto nasce assim após uma falta de Pepe sobre o avançado da equipa da casa. Mas enfim, também não estava à espera que o Jornal do Jogo falasse assim disso na sua manchete. Ainda aqui no Farense Braga, em nome do pai, do filho e do futebol, duelo familiar. Técnico dos guerreiros defronta o herdeiro pela primeira vez. E no Sporting, Varandas complica a ambição do Chelsea. Ingleses desejam posição na SAD. Ainda aqui o destaque para a Espanha. Campeãs do mundo recusam seleção. Exigem mais medidas além da saída de Rubiales. E estamos a falar então do desfecho do escândalo sexual em Espanha. Sexual digo porque há assim uma acusação de delito sexual contra o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol. Mas, no entanto, as campeãs do mundo acham que não é suficiente e mais alterações terão que ser feitas na estrutura. Finalmente, os jogadores a tomarem assim a posição que é necessária quando acham que são assim exigidas mudanças. Ou seja, não basta vir para os jornais falar, é preciso pôr as coisas no papel. E como tal, as jogadoras acham que têm assim o direito de mudar as coisas que não concordam. E como tal, até que isso aconteça, recusaram assim voltar a vestir a camisola da seleção espanhola. Na minha opinião, uma atitude de louvar e que muitas vezes não se vê no futebol masculino. É muito mais fácil ser conformista. E agora o destaque para o nosso Benfica. Muito focado e feliz. Quem o diz é Roger Schmidt, que garante que vai ficar no Benfica até 2026 e que a seleção alemã não o seduz. Diz ainda o mesmo: a obrigação não é rodar jogadores, é ganhar. E sobre João Mário diz ainda: agora temos outras opções nos penaltis. Ainda na defesa, Barra recuperado e será opção, enquanto Trubin disputa a baliza. Recorda ainda que o Benfica entra hoje em campo às 8h30 da noite no estádio do Vizela. E como tal, uma partida complicada, pois trata-se de mais uma grande deslocação do Benfica ao norte do país. Relativamente a Schmidt, fico contente pelas palavras do mesmo, que diz que está focado no Benfica e não preocupado com os rumores do possível interesse da seleção alemã. Relativamente às opções de pôr jogadores em campo, isso já cabe ao técnico alemão. Na minha opinião, Trubin devia ser titular e Bá devia ser poupado, pois acho que o jogo que vem aí na próxima semana é mais importante. E não acredito que o jogador esteja a 100%, pois uma lesão muscular deixa sempre algumas pequenas sequelas que levam mais tempo a recuperar.
Mas enfim, o treinador alemão sabe melhor que eu quem são os jogadores prontos a disputar assim o lugar no 11 do Benfica. Vamos ver então os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Adoro tudo no Benfica. Quem o diz é Schmidt. Nem quero ouvir falar da seleção alemã. Treinador explica que Di Maria é o marcador de penaltis. João Mário perdeu confiança. Ibá garantido e Trubin deve estrear-se. Arce mantém-se a lateral esquerdo. No Vizela Benfica, hoje a disputar às 8h30. Aqui está, uma vez mais, o jornal do Record a dar assim a manchete ao Benfica, onde destaca assim as palavras do treinador alemão. Ainda aqui no Sporting, Amorim protege craques. Coates, Usman, Trincan e Gyökeres aptos para amanhã. Quarteto com cuidados especiais no treino. A camisola de Ronaldo já rendeu 2,2 milhões de euros e para participação na SAD, Chelsea à espera do novo banco. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Estrela da Amadora 0, Porto 1, exibição fraca e triunfo difícil. O Dragão salva-se e Taremi volta aos golos. Central arrisca longa paragem, Marcano e Evanilson saem lesionados. Conceição diz ainda, não foi brilhante, mas foi importante. Veja aqui ainda a opinião dos árbitros do Record sobre o penalti, se é bem revertido e se o golo devia ser anulado. Também já me estranhava que a prensa da Cofina desse assim algum destaque a mais uma polémica que originou assim o golo dos Dragões. Ainda aqui, hoje há luta pela final, Benfica Oliveirense e Sporting Tomar nas meias finais do hóquei em patins. E vamos ver agora o que é que diz o jornal A Bola, e o mesmo diz-nos que abana, mas não cai. Estrela da Amadora 0, Porto 1. Dragão dorme líder após brava resistência a lesões e a reação amadurense. Marcano e Evanilson substituídos no primeiro quarto de hora. E Taremi volta aos golos na hora certa. Fantástico que mais um jornal, ou seja, já vimos todos os jornais desportivos e ninguém faz referência na manchete que o gol do Futebol Clube do Porto nasce assim de uma polémica, pois é bastante provável que Pep tenha feito falta sobre o avançado do Estrela da Amadora. Mas enfim, é a nossa liga e já estamos habituados. Ainda aqui no Sporting, Chelsea continua interessado na SAD, Alvalade com recorde em 5 anos. E ainda aqui hoje na Liga, Farense Braga às 6 da tarde. Pai contra filho no Algarve. E no rugby, Lobos estreiam-se hoje no Mundial, no País de Gales versus Portugal às 4h45. Já Jorge Valdano escreve hoje, Rubiales atolado no século XX. E agora sim, finalmente o destaque para o nosso Benfica. Trubin já estava pronto a jogar quando chegou. Quem o diz é Roger Schmidt. E Vizela deixa sério o aviso. Prontos para vencer o Benfica. Ora, aqui está. Não tem qualquer dúvida que qualquer equipa que entre em campo contra o Benfica tem sim a mentalidade de querer ganhar. Pois é isso que acontece sempre contra o nosso glorioso. Pois uma vitória contra o nosso clube tem assim muito mais destaque do que qualquer outro jogo no campeonato nacional. Mas enfim, já estamos habituados. O Benfica vai entrar em campo com certeza com a mentalidade vencedora que é necessária. Não importante que é um adversário, o Benfica tem que sair assim esta noite com mais 3 pontos e uma vez mais continuando esta dura batalha que vai ser para levantarmos o 39. É assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional e, como é lógico, o grande destaque do nosso Benfica vai assim para o regresso à atividade desportiva, ou seja, o reinício do Campeonato Nacional após a paragem de seleções. Esperamos assim avivadamente que o Benfica vença esta noite em Vizela e, como eu disse anteriormente, consiga os 3 pontos. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. E se por acaso já sabes, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!